Bom dia, Guilherme Freire. Olá, pessoal, estamos ao vivo. Você não quer botar um pouquinho mais rápido? Mais um dia. Vou botar 1.25, pode ser, professor? 1.25? 1.5. E nós vamos falar sobre liberalismo e socialismo. E nós vamos investigar ou refletir um pouco sobre a ideia de se há uma verdadeira oposição ou uma falsa oposição e sobre quais aspectos. Então, antes de tudo, um aviso. Como caíram nossos grupos do Telegringo, porque ele foi derrubado no Brasil inteiro, nós criamos esses grupos de WhatsApp que estão disponíveis lá no guilhermefreire.net. Então, para vocês poderem achar esses grupos, vocês têm que ir lá em guilhermefreire.net e clicar no grupo de WhatsApp. Segundo o recado e aviso, vai ficar disponível só mais hoje. Veja que quando a gente estabelece uma pergunta ou uma hipótese, por exemplo, aí existe uma falsa ou uma verdadeira oposição. Essa já é uma pergunta feita em termos bastante enviesados, né? Porque a pergunta poderia ser feita, por exemplo, sobre quais aspectos o socialismo e o liberalismo estão em convergência, estão concordando. E aí você vai ter que escolher, estamos falando de agenda política? Se estamos falando de agenda política, a gente vai ter que dizer quando e como, né? Onde, qual período histórico, qual país, qual local nós estamos fazendo essa comparação. E vamos ter que analisar os partidos políticos, a conjuntura da época. Se a gente está partindo para a filosofia política, a gente vai ter que decidir quais autores nós vamos comparar. E, claro, aí a gente vai ter que decidir também, o que nós estamos comparando. É um conceito? É o conceito de liberdade? Ele faz isso um pouco com o conceito de igualdade. É o conceito de igualdade. A concepção sobre igualdade desse grupo de autores que a gente decidiu, nós vamos comparar, vamos entender as convergências e divergências. Só que não, isso tudo está extremamente frouxo. No vídeo vocês vão ver. Tá. Porque a gente abriu só por 48 horas o curso de filosofia política. Eu coloquei na bio do Instagram e coloquei fixado nos comentários do YouTube, para as pessoas poderem assinar o curso de filosofia política. Eu abri o curso, esse curso é sempre... Por favor, não compre esse curso, né? Pelo amor de Deus. Problema para abrir, que a gente me pergunta por que você não deixa sempre aberto o curso de filosofia política? Porque o curso de filosofia política, ele contém duas coisas que não convém ele ficar sempre aberto. Uma, ele tem as lives que eu tirei da internet, porque basicamente, não convinha deixar elas online. Então, é um negócio. 2, o curso de filosofia política tem também muitas das raízes da crise política atual. Então, são dois assuntos altamente que vão no ponto, vão direto no ponto. Por isso que eu evito de abri-lo. Mas conforme com o cenário como estava, as coisas estão acontecendo recentemente, eu falei, o curso é necessário que eu deixe ele aberto mais alguns dias, até porque eu tive uma live recente que eu tive que jogar nele, tá? Então eu falei, vamos reabrir mais 48 dias. Então vocês têm mais 48 horas, vocês têm mais hoje, para basicamente assistir ou poder se inscrever no curso de filosofia política. Ele é o curso mais barato que nós temos, ele é só R$147, porque sempre a missão dele foi botar as pessoas para estudarem de verdade filosofia política, né? Sempre foi um curso muito direcionado para isso, então é isso, ele está disponível lá. Vamos lá então para o nosso tema. Primeiro que, algumas coisas, quando a gente fala de falsa oposição entre liberalismo e socialismo, nós temos que considerar primeiro um fator psicológico nisso. É muito difícil tirar do nosso imaginário, especialmente quem dependendo da geração, essa oposição liberalismo e socialismo como algo muito intenso. Em especial, a primeira coisa que as pessoas pensam quando pensam em liberalismo e socialismo é o imaginário da Guerra Fria. Eu mesmo cresci com muito do imaginário, apesar de eu ter nascido exatamente quando acabou a Guerra Fria, de maneira definitiva. Ao longo dos anos 90 ainda existia muito forte um pós-Guerra Fria. Sei lá, eu era criança, a gente assistiu o Rock 4, entendeu? Então, ele está atribuindo a permanência esse imaginário de dicotomia à Guerra Fria. Mas é que tem outras razões muito mais relevantes do porquê essa dicotomia existe. Uma delas é que, primeiro, a palavra socialismo ela não está restrita ao Marx e à tradição subsequente do marxismo, né, do pensamento marxiano. Na verdade, a palavra socialismo ela é uma palavra anterior, ela se coloca assim como antagonismo, especialmente a uma ampla agenda liberal de modernização, não completamente, não que exista ali uma posição anti-modernização, mas, enfim, pensando o pensamento liberal como aquilo que os socialistas marxistas chamam de filosofia burguesa, há, obviamente, uma certa filosofia política que está questionando, digamos assim, o status quo presente da filosofia política moderna, que a gente pode chamar de liberalismo, que a gente pode chamar de filosofia política burguesa. Pois bem, no caso, o socialismo ele tem suas experiências próprias, seja na França, seja na Inglaterra,
experiências que não estão imediatamente associadas a Marx. Isso ele não define, que tipo de socialismo ele está falando. Mas pressupondo que ele está falando do socialismo no seu sentido, dentro por mais que tenha sentidos diferentes, mas dentro da corrente marxista, e claro, e eu estou partindo do pressuposto que ele está falando isso, porque ele está usando o exemplo Rússia e Estados Unidos, portanto, ele está usando o exemplo da política de Estado que vem do bolchevismo, entre uma política de Estado que está baseado, tá, na tradição ocidental de democracias e tudo mais. Logo, imagino que ele esteja falando de socialismo no seu sentido marxista, por mais que isso seja difícil definir em poucos minutos aqui. E se ele está falando disso, é preciso entender que o Marx e a sua tradição está se opondo imediatamente àquilo que a gente chama de liberalismo e, portanto, como eu falei, filosofia burguesa. Então, essa dicotomia não é restrita à Guerra Fria, ela muito menos ela é resultado de uma conspiração para fazer você acreditar que essa dicotomia existe. Isso é muito importante a gente dizer desde já. Essa dicotomia existe porque a crítica socialista à sociedade burguesa, ela é um fato e, obviamente, desdobrou em diferentes movimentos sociais, em diferentes partidos políticos e, no caso da Rússia, especialmente, na Revolução Bolchevique. Uma das coisas que eu gostaria de acrescentar, e aí só fazer um jabazinho, é justamente que também está associado a isso o fato de que os liberais foram aqueles que fizeram a principal crítica ao socialismo, no sentido das principais respostas ao sistema marxista. Então, um exemplo muito simples. Vivendo mais ou menos na mesma época, o Kirk e o Mises. O Kirk, na mentalidade conservadora, no Conservative Mind, está pouquíssimo preocupado com o socialismo. Quase não existem respostas ao socialismo ali. Ele está preocupado, nesse sentido, com uma forma de organização da sociedade. Já o Mises, o Bawerk, o Menger, o Bastiat, o Bawerk um pouquinho menos, porque ele era socialista em pelo menos algum aspecto. Mas os teóricos da escola austríaca, os teóricos que são os chamados libertarian, eles foram extremamente importantes para o estabelecimento das críticas ao sistema marxista. Inclusive, não é possível pensar, com exceção, nesse sentido, de repente, das críticas francesas, eu acho, por exemplo, que o Raymond Aron, com certeza, é uma exceção nesse sentido. Mas não é possível pensar uma lista do top 5 críticas ao socialismo que não seja moldado de alguma forma por nomes como Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, e que efetivamente foram responsáveis, inclusive, por pautar qual era a discussão, o escopo da discussão. E lembrar o que se chama de economia política. Porque mais do que filosofia burguesa, a meu ver, a economia política é o alvo central. Não só isso. O Marx, eu não sei se você lembra, mas o Marx faz aquele disparate que é zoar o Bastiat, logo no início do Capital, dizendo que o Bastiat era um péssimo autor. Por que ele tinha dito que o Bastiat era um péssimo autor? Porque poucas pessoas incomodaram tanto o Marx quanto a leitura do Bastiat. Então, quando você toma essa acepção, você toma a acepção de que, de fato, essa é uma rivalidade de muito tempo. E que essa rivalidade expressa a história, inclusive, dos dois sistemas. Inclusive, há quem diga que, uma visão de como o Engels organizou, porque ele que começa, né, com as primeiras contribuições a uma crítica da economia política, de que não seria sequer possível conceber o marxismo se não sob a leitura de um conjunto de ingleses, por assim dizer, propagandistas do capitalismo, que conviveram e conflitaram com Marx e Engels. Eu acho que isso é importante colocar. E se você quer ficar sabendo um pouquinho mais dessas críticas, sempre há a possibilidade de comprar o Socialismo de von Mises, né, que é um livro maravilhoso que faz esse ataque. Mas, mais uma coisa, professor? Posso dar play?